Então, olá, estamos aqui de novo para mais uma live, ainda aguardando o nosso querido amigo Cláudio Couto, cientista político. Vamos aos poucos esperando que o Cláudio entre e a hora que ele entrar começaremos. Mas eu já vou adiantando que já temos segunda-feira mais lives, né? É importante que vocês anotem aí. No meu amigo Floriano Pêsaro aqui já está a posto, Sandro. Segunda noite nós temos, aliás, às 18 horas, o webinar com a Mariana Valente. A gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia e desigualdades às 18 horas, dentro daquele webinar, continuando o nosso webinar. Na segunda, 18 horas. Cláudio Couto, um minutinho, vou aqui inseri-lo. Vamos ver se ele já está a postos. Estamos aguardando Cláudio Couto, conectando. Aí está, meu amigo Cláudio Aê! Couto. Muito bem, muito bem. Quantos livros, hein, meu amigo? É aquele painel que o pessoal usa agora para fazer live, sabe? Sei, eu faço também, é normal. Deixa eu só dar algumas instruções aqui, o pessoal já está sempre conhece, só antes de apresentar meu querido amigo Cláudio Couto, eu estava lembrando as pessoas que segunda-feira a gente tem um webinar com a Mariana Valente, às 18 horas, por aqui também, para falar sobre tecnologias e desigualdades, continuando aí na nossa toada para falar como vai ser a vida depois do Covid-19 e na área de tecnologia. Isso às 18 horas, segunda-feira. E às 14h, quem tiver interesse, na Escola do Parlamento da Câmara Municipal, a gente vai falar sobre o projeto de lei da linguagem simples, às 14 horas, na segunda-feira. O que eu acho que vai ser muito legal também para todos que tiverem interesse. E semana que vem vamos continuar com as lives. Na quarta, a gente tem o Sérgio Aveleda, às 19 horas, ex-secretário municipal de Mobilidade e Transportes, meu amigo também. E na quinta, o Walter Yoshi, que é o presidente da JUSESP, da última vez ele não conseguiu entrar, problemas técnicos na vida comercial, vamos ter ele na quinta-feira da semana que vem. E para quem quiser depois essa live, ela inteira, com todos os detalhes, né? O Cláudio de perfil, o Cláudio de frente, né? Pode mandar, se cadastrar no nosso gabinete virtual, que é o telefone do WhatsApp 98405-5460. Ou então mandar também aí uma mensagem para o www.danielnenberg.com.br, nosso gabinete virtual da Câmara. E agora que estamos já aqui com o meu querido amigo Cláudio Couto, eu vou aqui rapidamente fazer uma leitura, é um currículo extenso. O Cláudio ele tem ficha corrida, é uma loucura, porque... Ficha corrida é complicado, hein? Ficha corrida é complicado, mas, amigo, a gente pode falar essas coisas. Coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da EASP-FGV, graduado em Ciências Sociais, mestre em Ciência Política, que, aliás, começamos junto esse curso, e eu não terminei, você terminou. Eu vou contar uma inconfidência aqui. Eu desisti porque eu vi que o Cláudio era muito melhor cientista político que eu. Então, tanto ele, o Rogério Arantes, o Fernando Abrúcio, todos os meus colegas, o Ricardo Senes, muito melhores cientistas políticos. Então, eu falei, olha, eu estou desistindo, eu vou fazer outra coisa da vida, porque eles são muito bons, eu não. E o Cláudio, doutor em Ciência Política pela USP, também, todos esses cursos pela USP. Ele é professor adjunto do Departamento de Gestão Pública, também da FGV, docente, né, dos cursos de graduação em Administração Pública e em Administração de Empresas, é do núcleo docente permanente do curso de pós-graduação stricto sensu em Administração Pública e Governo, foi secretário adjunto, depois executivo da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, e colunista eventual de política dos jornais Valor Econômico, Estado de São Paulo, colunista fixo de política do site de Brazilian Report e muito mais.
né? O Cláudio é aquela pessoa que conhece muito, e hoje vamos falar sobre política. Está todo mundo ansioso sobre discutir política, então vai ser muito legal. E, antes de mais nada, a gente jogava muita pelada junto, né? Futebol, durante muito tempo, quando a gente jogava futebol, né, Cláudio? Hoje em dia já não dá mais para isso, mas em todo caso a gente jogava muito futebol junto. E é um E nisso grande... você era bem melhor do que eu. Eu diria que menos pior, mas enfim, uma questão de gradação, tá certo? Então, depois dessas apresentações, queria dar boa noite, Cláudio Couto, grande amigo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Dani. É um prazer imenso estar aqui falando com você e também com todos que estão nos assistindo hoje aqui. Acho que a gente vai ter uma conversa bem legal. Pois é. Então, já para começar, eu queria falar um pouquinho sobre a situação federal, tá certo? Que a gente vê, né, todo final de semana, o nosso presidente fazendo alguma manifestação, participando de alguma manifestação contra as instituições democráticas. Nessa última, ele inclusive falou que as Forças Armadas, o povo, estava do lado dele, que não tinha mais conversa. E a gente fica preocupado, né? Será que as instituições estão funcionando mesmo? E a gente acabou de ver agora há pouco, não sei se você viu, Cláudio, na TV, o presidente falando que é para todo mundo ir para a rua, que é para acabar com esse isolamento, né? Abrir o comércio, né? Ou seja, tudo que a gente tem tentado fazer aqui na prefeitura, no governo do estado, vários governadores, prefeitos, o nosso presidente fala ao contrário. O que você acha de toda essa situação que a gente está vivendo? Olha, Dani, acho que não é só na prefeitura, no estado, nos outros governos, é no mundo, né? Uhum. Na verdade, o Bolsonaro resolveu ser aquele que rema contra a maré do mundo. Mas não uma maré, vamos dizer, ruim, num certo sentido, mas a maré da sensatez. Enquanto todo mundo se orienta na direção de um processo de quarentena, de resguardo, de evitar encontros, aglomerações, de ter cuidado e de dar importância, sobretudo, à questão da preservação da saúde e, consequentemente, da vida das pessoas, o que o Bolsonaro faz é outra coisa. O que ele faz, na verdade, é achar que isso tudo causa prejuízo, e causa, e desse ponto de vista até a gente não pode tirar a razão dele, mas aí todo mundo sabe disso, mesmo quem defende a quarentena, e eu me incluo entre esses aí. A questão não é tanto saber que isso causa prejuízo, é saber qual é o prejuízo que a gente vai ter se, na realidade, não fizer a quarentena, se não tomar as medidas de isolamento social, se não tiver, nesse momento, que dá um passo atrás para depois poder dar os dois passos à frente. E o Bolsonaro é incapaz de perceber isso, ou, o que é tão ruim quanto, mesmo sabendo disso, ele sabota, porque ele sabe que virá um prejuízo imenso e quer jogar a conta desse prejuízo nas costas dos outros. Então, o declínio econômico não vai ser culpa dele, porque ele tentou fazer as pessoas continuarem trabalhando. Vai ser culpa dos governadores e dos prefeitos. As mortes, que inevitavelmente acontecem num cenário como esse de pandemia, mesmo que minimizadas pela situação de quarentena, pela situação de isolamento social, elas também não vão ser culpa dele, porque elas vão acontecer e ele vai dizer o quê? Olha, falaram que era importante fazer a quarentena, fizeram, deram um prejuízo danado e morreu um monte de gente. A culpa não é minha. Ele, na verdade, já está fazendo isso, né? Ele já está jogando a responsabilidade sobre outros como uma forma de, enfim, oportunisticamente, entendo eu, se colocar como o único realmente preocupado com os interesses do país, o único que efetivamente representa o povo, o único que defende posições que fazem sentido, quando, observando que a ciência médica diz, o que diz, e nas suas diversas vertentes, inclusive os médicos sanitaristas, e eles falam, inclusive, que quem é sanitarista não é médico, né? Até desqualificam lá o presidente da OMS, o Dr. Tedros, dizendo que ele não é médico. Ele não é médico, portanto, ele não devia ser presidente da OMS. Sendo que o homem é mestre e doutor em saúde pública, né? Mas, enfim, essas bobagens que o bolsonarismo gosta de repetir, essas coisas que não fazem o menor sentido, né? Ideias, assim, rasteiras, mas que, vamos dizer, são ideias de fácil absorção, e aí, consequentemente, se disseminam. Essa disseminação contínua, né, de ideias idiotas mesmo, imbecis, mas que são de fácil absorção. As pessoas acham agradável, muitas vezes, acreditar nelas. Porque, é claro, né, se a gente puder acreditar que é melhor não ter confinamento, é melhor não ter quarentena, que tudo será melhor, puxa, vamos acreditar nisso.
Só que é evidente que isso é um despautério, que não faz o menor sentido levar isso em consideração. Então, é Bolsonaro contra o mundo, né? E não só contra o mundo, mas, ao mesmo tempo, enfrentando os outros poderes constituídos, tentando desqualificar e deslegitimar o Congresso Nacional, que tem um monte de defeitos. Todo mundo sabe dos defeitos do Congresso Nacional, mas ele tem uma função primordial na democracia. E, diga-se a verdade, nesse último ano e meio, aproximadamente, o Congresso Nacional tem se comportado muito melhor do que o presidente da República. Se coisas positivas têm sido feitas no país, leis aprovadas, reformas encaminhadas, isso não é por mérito do governo, é apesar dos descalabros do governo, mas é por mérito do Congresso. E isso deve ser reconhecido. O que ele faz? Desqualifica o Congresso. Quando se coloca algum freio a ele, seja no caso do Congresso, né, que derruba medidas sem sentido que ele propõe, quando não aprova alguma proposta sem cabimento que ele também defende, quando toma decisões importantes, ou o Supremo Tribunal Federal, quando toma medidas que também brecam os excessos do governo, ou os governadores e prefeitos, quando também tomam iniciativas que são importantes para preservar a vida, a saúde das pessoas, e ele ataca, ele critica, ele até mesmo sabota, né, quando ele chama as pessoas para a rua no meio de um processo de confinamento social. Enfim, ele enfrenta os outros poderes constituídos. Gente que tem voto, porque nenhum congressista está lá sem ter sido eleito, inclusive os filhos dele. Governadores e prefeitos têm voto, ou seja, ele não é o único representante eleito do povo, né? E ninguém mantém a sua legitimidade eleitoral indefinidamente, né? Se a pessoa começa a não fazer coisas corretas, essa legitimidade ficou lá no dia da eleição. Ela vai se esvaindo, ela vai se perdendo. Mas esse é o Bolsonaro, ou seja, alguém que tenta concentrar poder, que atua contra a inteligência, contra a ciência, contra o bom senso, contra a saúde e, fundamentalmente, contra a vida. Acho que a capa da revista Piauí, a última que saiu aí, é muito feliz ao retratar o Bolsonaro dando um beijo na morte, né? Porque realmente é isso que ele tem feito, ele beija a morte, ele corteja a morte. Nós vimos até apoiadores do Bolsonaro outro dia na Paulista fazendo uma celebração da morte com um caixão, fazendo aquela dancinha lá com uma música techno que virou meme, celebrando a morte. Enfim, é isso que a gente tem. E aí, claro, não dá para esperar que nada de positivo venha daí. A gente vê, Cláudio, hoje, por exemplo, Bolsonaro foi a pé ao Supremo Tribunal Federal com empresários da indústria, como se pressionando o Supremo para mostrar, olha, eu estou do lado desse pessoal, esse pessoal me apoia, e o Supremo, que está dificultando a vida do país, como você mesmo falou. Mas a minha sensação, algumas vezes, é que o brasileiro gosta de um salvador da pátria, né? A gente gosta de um mito que ache soluções rápidas e fáceis para tirar a gente de determinadas situações, né? Você não vê que isso é um pouco a dificuldade nossa de pensar a médio e longo prazo, de ter um plano, inclusive para depois sair da pandemia? É um pouco a sensação que é tudo imediato agora e que o brasileiro gosta de achar alguém que resolva as coisas por ele rapidamente e que não precise ter envolvimento da sociedade civil, mais participação, que saiba que é um processo, que não se resolve as coisas assim num estalar de dedos. Não parece um pouco isso que a gente vê um pouquinho aí com boa parte da nossa população? Eu creio que sim, né? As pessoas querem soluções fáceis para as coisas, mas não há solução fácil para problemas complexos. E a gente vê isso numa série de situações. Basta entrar na internet, entrar em qualquer site, que rapidamente você vai ser atacado por aquelas propagandas de curas milagrosas para a obesidade, né? Alimentos maravilhosos e mágicos, né? Situações que, enfim, produzem mais potência sexual. Todo tipo de mágica está presente ali. E as pessoas, de alguma maneira, querem mágica na política também, né? Querem que o presidente seja um homem iluminado, virtuoso, que entenda todos os problemas, que seja mais sabido que todo o resto e que resolva as questões basicamente a partir da sua vontade política, né? Até essa expressão vontade política, embora ela expresse algo necessário, é preciso ter vontade política, mas é uma condição necessária, não é uma condição suficiente, né? Só com vontade política não se resolvem os problemas. Ainda mais quando essa vontade política, em vez de ser apenas uma disposição, ela vira voluntarismo, né? Ela vira uma tentativa de resolver as questões com base no eu acho, então eu faço, né? O meu sentimento me diz que. Essa é uma frase que a gente ouve frequentemente, né? Da boca do presidente. E aí as pessoas o seguem e o chamam de mito. Mas veja,
que são mitos? Mitos são coisas que não existem, né? São coisas que não existem, nas quais as pessoas até acreditam, né? Porque elas são, assim, muitas vezes a síntese de alguma ideia interessante, ou de um anseio, né? Ou uma metáfora, mas o mito em si é uma coisa inexistente, né? Uhum. E as pessoas acreditam, portanto, na capacidade mágica de um líder de chegar lá e resolver todos os problemas, porque ele é mítico, porque ele defende ideias com autenticidade, ele fala o que pensa. Olha, política é a arte do possível. E não adianta achar que vai ser possível resolver os problemas da sociedade sem fazer política. Sem fazer política não tem jeito. Inclusive, vou aproveitar aí o seu público, fazer uma propaganda. Eu criei um canal no YouTube, tem também um podcast, e eu dei um nome para ele, para discutir essas questões, que tem justamente esse condão. Eu chamei de Fora da Política Não Há Salvação. Porque não há. Não há como resolver os problemas da sociedade achando que você vai fazer isso sem fazer política. E fazer política significa negociar, conversar, às vezes fazer não aquilo que eu realmente quero, mas fazer o que é possível. Daí a ideia de que a política é possível. Achar consensos. Buscar consensos, soluções de compromisso, né? O professor Bresser Pereira, ele gosta muito de usar uma imagem, ele diz o seguinte, né? Que política é compromisso. E é compromisso no sentido não apenas de acordos que você fecha, mas no sentido de soluções de compromisso. Não dá para fazer o máximo, vamos fazer o que dá para fazer. Mas para isso você tem que reconhecer essa limitação, ser honesto com as pessoas, dizendo que há limitações e que essas limitações precisam ser respeitadas para você atingir o que é possível, né? Eu lembro de uma outra pessoa que passou pelo governo, você, amigo seu também, com certeza, foi seu professor na GV, imagino, o Paulo Sandrone. Né? E o Paulo Sandrone, que é uma pessoa além de tudo muito divertida, ele dizia o seguinte, ele falava o seguinte, governar é escolher entre o desastroso e o desagradável. E eu acho que essa é uma imagem real. É mesmo escolher entre o desastroso e o desagradável. Você não faz tudo o que você quer, você faz o que é possível fazer, mas para isso, de novo, tem que ser honesto com as pessoas, tem que dizer para elas quais são as limitações, os custos. Para a gente lembrar um dos maiores estadistas da história, Winston Churchill, né? Quando ele assume a frente ali do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, ele é chamado, porque o governo que estava lá não estava resolvendo os problemas, ele diz num célebre discurso uma frase que se tornou ainda mais célebre que o discurso inteiro, que é o seguinte, eu só tenho a lhes oferecer sangue, suor e lágrimas. Ou seja, o grande estadista é o cara que é capaz de se dirigir ao seu povo e dizer o que eu vou lhes oferecer é sofrimento, mas é a única coisa que eu posso lhes oferecer porque é o que o momento nos pede. Em vez disso, você tem aí um vendedor de ilusões, um mercador de ilusões, que acha que simplesmente é uma bobagem as pessoas se resguardarem nesse momento. E aí, claro, elas preferem acreditar nisso porque acreditar na dieta milagrosa, que faz você emagrecer 2 quilos por semana sem nenhum sacrifício, é muito melhor. E é isso que o Bolsonaro oferece à sociedade. Aliás, a gente sabe disso, né? Nós dois estamos já gordinhos, né? Então, você mais do que eu. Não tem dieta milagrosa, né? A gente precisa fazer exercício e fechar a boca. Mas, exatamente. Aliás, eu fui lá e vi, você faz considerações muito interessantes, né, nesse espaço que você citou, e vale a pena para quem puder, pode fazer o merchan aí, que é muito bom, viu, Cláudio? Tá bom. Então, assistam ao canal. Fora da Política Não Há Salvação. Tá certo. Ó, o Floriano Pêsaro está entrando, tá inclusive fazendo pergunta aqui importante. Depois eu queria que você falasse um pouco como que você vê a relação hoje do Brasil com Israel e Estados Unidos, né? Que é uma das coisas que o Bolsonaro disse que é. Ontem a gente estava numa live que justamente a gente abordou esse aspecto, né? Bom, a gente está próximo de Israel. Mas quais são os resultados disso práticos? Porque a gente vê que parece que somos amiguinhos, a bandeira de Israel, que, aliás, é um absurdo usar numa manifestação antidemocrática. Israel representa uma democracia. Mas, enfim, o que o Floriano ontem estava colocando, e muito apropriadamente, é o que isso está trazendo de fato para o Brasil em termos de resultados práticos, tá certo? Dessa aproximação. E mesmo os Estados Unidos, a gente tem visto que a gente está meio babando nas botas dos Estados Unidos, fazendo tudo o que eles querem, mas qual o resultado prático? E ao mesmo tempo brigando com a China, brigando com a Europa, brigando com a Argentina, né? E que isso traz consequências nefastas para a nossa economia, tá certo? Então é importante você avaliar um pouco essa situação, porque
como resultado prático, de fato, de uma política externa que, no meu entendimento, é caótica. Não tem política externa nesse governo federal, né? Sim, sem dúvida. Começando só tocando na questão da bandeira de Israel, eu imagino que Ben-Gurion, Golda Meir e Yitzhak Rabin se revolvem no túmulo, né, quando veem o que fazem com a bandeira de Israel. Né? É um imenso desrespeito, e não é só um desrespeito, é oportunismo. Né? Uhum. É oportunismo. Por que Bolsonaro se aproxima de Israel? Ele se aproxima de Israel porque ele tem como uma das suas principais bases de sustentação política o público evangélico. E o público evangélico tem uma relação com Israel que é uma relação milenarista. E, consequentemente, apoia qualquer coisa que diz respeito aos interesses de Israel, sem entrar, na verdade, numa discussão mais ponderada, uma discussão do que faz sentido segundo a lei internacional, do que faz sentido, inclusive, de acordo com os interesses do Brasil. Né? E aí esse alinhamento automático, como é também o alinhamento automático com Trump. Né? Esse alinhamento automático com Trump, inclusive, chega a ser patético, porque o Bolsonaro, ao mesmo tempo que oferece tudo, leva volta e meia uma invertida do Trump. A gente viu há um tempo atrás naquela questão do aço, que depois teve lá uma acomodação, mas a gente viu nesses dias as declarações de Trump em relação à entrada de brasileiros, né, nos Estados Unidos, né, que eles devem ser bloqueados lá em Miami. A política de Trump em relação aos imigrantes não formalizados, e nós sabemos que existe uma grande comunidade brasileira de imigrantes não legalizados nos Estados Unidos, que o Trump começou a deportar e pela primeira vez um governo brasileiro aceitou esses aviões de deportados. Ou seja, é uma política vergonhosa de subserviência. Né? Além dessa questão do oportunismo, que eu acho que explica parte do processo, sobretudo quando a gente fala desse alinhamento Israel triangulando com os evangélicos, mas existe também uma questão ideológica e que é terrível, que na verdade é a ideia de que existe uma internacional, parece um paradoxo, não é o que eu vou dizer, uma internacional nacionalista, né, que uniria os governantes nacionalistas reacionários do mundo. Então uniria Trump, Bolsonaro, Orbán na Hungria. Né? Oi? Na Hungria, exatamente. Duda na Polônia. Né? Ou seja, o creme de la creme, né, do autoritarismo de extrema-direita no mundo. Né? É isso que, na verdade, explica esse alinhamento acrítico de Bolsonaro. Mesmo esse nosso chanceler, que é um chanceler em boa medida postiço, porque a gente sabe que a grande voz ali na política externa do governo brasileiro é o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Uhum. Né? Esse chanceler, pouco tempo antes de assumir a cadeira, ser nomeado por Bolsonaro, escreveu um artigo em que ele coloca Trump como a salvação do mundo. E esse homem é o representante dos interesses nacionais, a pessoa oficialmente incumbida de defender os interesses nacionais, um lambe-botas do Trump. Veja, não se trata aí de defender anti-americanismo, muito pelo contrário. Acho que o Brasil tem uma série de convergências com os Estados Unidos. Eu já morei nos Estados Unidos, né? Tenho uma afeição, inclusive, pela cidade de Nova York, onde morei, pelo bairro onde morei, lá em Washington Heights, adorava aquela cidade e tudo. Agora, uma coisa é você considerar que existem interesses comuns, que existem convergências, que existem coisas positivas. Outra coisa é você se alinhar acriticamente ao outro e de maneira subserviente. É isso que o Bolsonaro faz. Então, eu acho que é uma política externa que, na verdade, assim como a postura dele em relação à saúde pública, sabota os interesses nacionais. Né? Ela prejudica o país. E não é à toa que, dentro do governo, uma das áreas aí que, vamos dizer, tem sofrido nos últimos tempos um tremor, na verdade são várias, mas essa é mais uma delas, é o agronegócio. Né? Um dos poucos ministros do Bolsonaro, que na verdade é uma ministra, né, que tem trabalhado corretamente, que é a Tereza Cristina, tem que ficar o dia inteiro assim, apagando incêndio, porque o Bolsonaro sabota os interesses do agronegócio, inclusive com relação à China. Né? Veja, eu, como cientista político, posso falar o que eu quiser da China. Mas ele, como presidente da República, o filho dele, como filho do presidente da República, o chanceler, não podem. O ministro da Educação, o Weintraub, acho que ele deve ser chamado de Weintraub, não Weintraub, né? Porque ele cria problemas o tempo inteiro. Não pode ficar falando isso que fala da China, porque quando ele fala, é o governo brasileiro que está falando. Você tem que manter uma relação, né, de aproximação, vamos dizer, de uma relação respeitosa com seus parceiros. Tem coisa que não se diz.
Né? E não se diz por quê. Não é porque não seja verdade, mas porque prejudica os interesses do país. E aí a Tereza Cristina tem que fazer o quê? Ficar pagando esses incêndios. Por quê? Porque a China é o maior comprador das nossas commodities agrícolas. E não só das agrícolas, de outras também. Então, quando o governo cria esse tipo de enfrentamento com a China, num suposto alinhamento automático ao Trump, mas veja, os Estados Unidos têm muito mais bala na agulha do que a gente para poder entrar nesse tipo de brincadeira, e nem para eles isso é necessariamente bom, né? Quando o governo brasileiro faz isso, ele prejudica a economia brasileira. Então, é um governo de autossabotagem o tempo todo. Cláudio, ontem na Câmara, uma das coisas que eu falei no plenário virtual é que a gente está vivendo 3 crises ao mesmo tempo, que é mais complexo do que outros países. Outros países estão vendo tanto a crise sanitária e de saúde, uma delas, a crise econômica, mas no Brasil a gente tem ainda a crise política, que o nosso presidente, em desacordo com outros, né, governo estadual, governos municipais, uma briga constante. Pergunta, é possível sair das 3 ou de alguma dessas crises? Em quanto tempo, né, você imagina? Ou isso é uma coisa inédita? O Brasil consegue realmente ser inédito, consegue ter 3 crises ao mesmo tempo, em vez de ter 2, que é o que o resto do mundo tenta, certo? Sem dúvida nenhuma. Né? Política, econômica e sanitária, né? Isso. Vamos lá. É que, vamos dizer, a sanitária, como você bem disse, o mundo inteiro enfrenta. Não há como fugir dela. Né? Ela é um fato da pandemia. Enfim, a questão é, podemos lidar melhor ou pior com ela? E nós não estamos lidando bem. Verdade seja dita, governos municipais e estaduais têm lidado bem com essa política. Né? Governo do Rio Grande do Sul, eu vi uma conversa esses dias do governador Eduardo Leite, que inclusive era meu aluno lá na FGV, no mestrado profissional em gestão e políticas públicas. Ele um dia veio me falar, olha, vou ter que interromper o curso, mas por quê? Não é que eu vou ser candidato a governador do Rio Grande do Sul. Bem, aí eu não tenho como lhe convencer a ficar por aqui agora. Né? E, pelo jeito, a coisa funcionou. Né? Tá lá, é um governador... Muito boa gente, aliás, conheço. Muito boa gente, e um cara muito inteligente e, ao mesmo tempo, muito responsável. Ele foi interpelado por uma jornalista, Roberta alguma coisa, não lembro o nome dela, que falou um monte de bobagens, né? Dizendo que, afinal de contas, ele estava, na verdade, como é que ela falou? Ele tinha uma adesão tirânica, né? Porque tiranizava as pessoas, as impedindo de trabalhar. Onde que as pessoas andam com a cabeça? Os países fazem isso. A região de Milão, a Lombardia, onde não foi feito isso, pelo contrário, a prefeitura de Milão teve uma atitude no sentido de interromper a quarentena, foi a região mais afetada da Itália. Mais da metade das mortes na Itália ocorreram em Milão, que falou, Milão não pode parar. Mesma coisa que alguns estão falando aqui no Brasil. Essas caravanas da morte bolsonaristas que percorrem a cidade, se passaram perto da minha casa aqui buzinando, saiu todo mundo da janela, as pessoas foram xingadas de coisas que eu sequer posso dizer aqui, mas que foram merecidas, inclusive, né? Enfim, essas pessoas estão pensando o quê? O mundo está errado e a gente está certo? Então, a crise sanitária, eu diria, a gente vai sair dela pior do que poderia sair, porque o governo federal atrapalha em vez de ajudar. Ele não coordena e ainda atrapalha. Não basta não ajudar. Além de tudo, vem atrapalhar. A crise econômica, bem, eu diria que também aí o governo federal falha. Né? E por que falha? Porque é preciso sair desse fundamentalismo monetarista e falar assim, olha, nós precisamos, na realidade, nesse momento, garantir uma certa dinamização da economia. É o que outros países do mundo também estão fazendo. Né? De alguma maneira, Keynes voltou. Mas mesmo que não queira ser keynesiano, né? É preciso ter ações que, nesse momento, atenuem os efeitos. O endividamento é menos grave nessa hora do que, propriamente, a questão da desaceleração, que também é inevitável. Não há economia no mundo que não vá desacelerar. E isso faz parte do jogo. Agora, você tem que escolher a bolsa ou a vida. Até porque, se você quiser manter a bolsa, você vai perder a vida também, e aí, consequentemente, te levam a bolsa. Né? O que podia ser furto vira latrocínio. Né? Então, não adianta. Né? Tem que combinar as duas coisas. Agora, a terceira, a crise política, essa realmente, acho que você colocou muito bem, Dani, é uma crise que era, vamos dizer, dispensável. É um governo em que o rabo abana o cachorro, né? Em que a limonada vira limão. Ele faz tudo ao contrário. Ele tinha, inclusive, uma oportunidade para se reforçar, para mostrar serviço. Mas o que ele faz? Ele briga com a sua base no Congresso, que ele nunca construiu, mas eu estou me referindo aqui especificamente ao partido dele, o PSL, partido pelo qual ele se elegeu, ele conseguiu rachar esse partido no meio. Né? Ele não construiu uma coalizão.
E agora está fazendo uma coalizão a contrapelo de tudo aquilo que dizia que faria. Quer dizer, uma coalizão com o Centrão e com os setores mais abjetos do Centrão. Gente com condenação no Mensalão, gente com condenação no Petrolão. Roberto Jefferson. Uhum. Ele emergiu das catacumbas, né, para vir nos assombrar de novo, apoiando o governo Bolsonaro. Quer dizer, apoiador de Collor lá atrás, da tropa de choque, de Bolsonaro agora. O líder do governo dele, o vice-líder, melhor dizendo, do governo escolhido esses dias, é do Partido Progressista, o PP, que é o partido mais envolvido no escândalo do Petrolão, na Lava Jato. Uhum. É com esses que Bolsonaro faz um acordo, depois de falar que não faria acordo nenhum, que não tinha que fazer coalizão. Não dá para governar sem fazer coalizão. Agora, você tem que saber qual é o limite. E veja, num certo sentido, não dá até para não fazer acordo com esses partidos. Eu acho que... Agora, você tem que também saber qual é o freio que você coloca neles. Agora, quando você vai em busca desse apoio na bacia das almas, no desespero, é claro que o preço fica mais alto. Ou seja, Bolsonaro vai pagar muito mais caro pelo apoio dos partidos do Centrão, porque não soube fazer uma coalizão. E aí, além disso, briga com governadores, briga com seus próprios ministros. Aliás, ia falar sobre isso, Cláudia. É interessante isso. O ministro da Saúde fala sobre o isolamento social e o ministro da Educação vai e fala contra. No mesmo dia, você fica... É um governo absolutamente que você fica dizendo, eu acredito no ministro da Saúde ou no ministro da Educação? Mas você colocou dois pontos muito importantes que eu quero abordar mais agora. Um deles é a questão como é que essa pandemia pode influir ou influenciar na discussão que esse governo mesmo estava falando sobre o Estado mínimo, tá certo? Perfeito. E a gente vai valorizar mais o papel do Estado numa situação como essa. Esse é um dos pontos que eu queria que você abordasse. Depois eu queria falar um pouco mais sobre aí o Centrão, mas sobre essa questão do Estado, né? O Estado que, numa crise como essa, minha sensação algumas vezes, aliás, lembrei agora, a gente estava vendo em casa a série Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial, e que é muito interessante, é uma série, 10 episódios, tem o Churchill, tem muita gente, e no final da Segunda Guerra, a importância de ter tido aí um plano Marshall, de ter tido uma recuperação da Europa, dos Estados Unidos. A minha sensação é que a gente vai sair um pouco dessa guerra, vamos dizer assim, dessa crise, precisando ter planos desse tipo que precisam começar a ser gestados agora. E o papel do Estado nisso, eu imagino que seja fundamental, né? Aliás, mesmo aqueles mais liberais, neoliberais, não param de dizer socorro, Estado, entrem. É isso mesmo, você tem toda a razão. Né? Porque não adianta as pessoas se apegarem a princípios de livro-texto de economia, né? A princípios que, veja, fazem sentido, mas numa situação, digamos, de normalidade. Né? Você se preocupar com equilíbrio fiscal numa situação de depressão, uma depressão que pode ser maior do que a de 29. Aliás, tudo indica será maior do que a de 29. E achar que você tem que seguir a política de reduzir o déficit, isso não tem cabimento nesse momento. Né? Não faz sentido. Né? Agora, há um fundamentalismo aí também, que está presente na equipe econômica, na figura do Paulo Guedes. Não é à toa que Paulo Guedes e Bolsonaro estão juntos, pelo menos até agora, porque vai saber. Amanhã ele briga com o Paulo Guedes. Né? Acho que ele só não briga com os filhos, mas fora isso ele briga com todo mundo. Veja, o Paulo Guedes é tão aferrado a crenças que a realidade, mesmo negando, ele não abandona, que ele só podia estar mesmo com alguém como o Bolsonaro, que age de acordo com o que lhe dá na veneta. Né? Eles têm essa afinidade. São indivíduos que acreditam demais em coisas e os fatos importam pouco. Eu acho que esse é o problema. E veja, eu não estou criticando uma política econômica de austeridade, de redução de déficit, de equilíbrio fiscal, mas olhem o momento que nós estamos vivendo. Não é à toa que outros países têm apontado nisso. André Lara Rezende, Baixa, Pércio Arida, Mônica De Bolle, vários economistas insuspeitos do ponto de vista da sua filiação. Não estamos falando aqui de economistas socialistas, né, da nova matriz econômica da Dilma, de alguma coisa assim. A gente está falando de economistas que, inclusive, estiveram na arquitetura do Plano Real. Eles próprios têm defendido uma mudança da trajetória nesse momento pelas circunstâncias. Mas né, o fundamentalista do Ministério da Economia, que eu acho que até sobrevive por isso, né, ele não aponta nessa direção. Então, é nessa encalacrada que a gente se meteu.
E a outra questão que eu queria colocar é esse enredo, né, com o presidente no balcão, negociando com o Centrão. A gente já viu no governo Collor e no governo Dilma, tá certo? E o final não deu muito certo. Você acha que pode ser diferente dessa vez? Eu não acho que pode ser diferente do ponto de vista de não dar certo. A Uhum. questão é mais saber como não vai dar certo do que propriamente se não vai dar certo. Eu acho que já não deu certo. Vamos começar por aqui. Esse governo é um desastre. Né? A gente tem o pior presidente da história do país. Eu não tenho a menor... Eu falo isso toda vez, viu? É exatamente a mesma coisa que eu falo. O pior presidente da história do nosso país. Não há nada parecido com ele. Não há nada parecido com ele. Né? Perto dele, Collor é Adenauer. Dilma é Angela Merkel. Sabe? A gente não tem nada parecido com isso. É um negócio insano. Mas veja bem, né? Você pega o mais marginal e boçal dos deputados do baixo clero da Câmara, que durante 7 mandatos foi incapaz de apresentar um único projeto de lei relevante, que só aprovou 2, que nunca foi presidente de comissão, nunca foi membro da mesa diretora, nunca foi líder de bancada. Quando foi candidato à presidência da Câmara, teve 4 votos. 4. São 513 deputados. Então, além dele mesmo, só mais 3 votaram nele. Veja, um presidente desse perfil, um político, melhor dizendo, desse perfil, quando chega à presidência, não dá para esperar que agora tudo vai funcionar, né? Claro. Eu costumo fazer uma brincadeira quando as pessoas dizem o seguinte, que política não pode ser profissão. Eu digo, é profissão e tem que ser profissão. Só que tem que ser uma profissão exercida com dignidade. Essa é a questão. Né? Porque senão é aquela história, né? Eu aqui para consertar o meu carro, eu vou levar num mecânico profissional. Na hora de eu ir no médico, eu quero ir no médico profissional. Para jogar no meu time, eu quero um jogador profissional. Mas na política, para trabalhar na minha empresa, eu contrato profissionais. Mas na política, não. Aí os amadores são melhores. Não faz sentido que a única esfera de atividade humana em que o amadorismo supera o profissionalismo é a política. Não existe isso. Agora, você pega um cara como o Bolsonaro, olha a trajetória dele, analisa o currículo. Não tinha como dar certo. Agora, Cláudio, questão sobre isso. Muita gente diz que tem uma estratégia por trás do jeito. Derrubei o negócio aqui. Imagina, muita gente fala que tem uma estratégia por trás dessa forma de ser. Que, na verdade, ele faz isso, ele é esse jeito do tiozão do churrasco do fim de semana. Mas tio do pavê? O tio do pavê, né? O tio do pavê, mas que tem uma estratégia que foi toda montada em cima disso. E muita gente diz, essa estratégia é justamente essa, de confundir, de criar problemas e fazer disso uma coisa constante. Você acha que tem uma estratégia por trás? Olha, vamos lá, acho que tem 2 coisas aqui, né? Primeiro, o fato de haver uma estratégia não quer dizer, primeiro de tudo, que seja uma boa estratégia. Pode ser uma estratégia ruim. Segundo, eu acho que um dos elementos dessa estratégia é o alto custo dela. Isso é uma política de alto custo. Gera desgaste, gera atrito, gera derrotas, gera perda de aliados, gera aumento de adversários. Bem, briga dele com o Moro, para dar um exemplo. Acabou de criar o seu oponente mais forte para a próxima eleição presidencial. Só isso. Só isso. Quer dizer, é uma ideia realmente estapafúrdia. Agora, tem estratégia? Num certo sentido, tem, do ponto de vista de que ele fala para a sua base, aquela base mais empedernida, né? Esse bando de malucos que faz as carreatas da morte, que esteve lá na frente do palácio, né? Adorando o presidente, venerando o presidente, levando até criança, mandando correr para os braços do presidente da República. São esses malucos que falam que a Globo é comunista, né? Que falam que... até o Moro já virou comunista. Todo mundo é comunista. Né? O Dória é comunista. O Dória, né? Puxa, insuspeitamente comunista. É uma baboseira sem tamanho. Ou seja, para levar a sério o que o presidente faz, só assim mesmo, acreditando, né, realmente que dá para comprar terreno na Lua. Agora, isso funciona para essa base. Então, num certo sentido, ele reforça a mobilização da sua base. Mas, ao mesmo tempo que ele reforça a mobilização da sua base, ele aliena o resto da sociedade. Então, é uma estratégia, eu diria que tem este custo. Agora, ela também causa frição. Você vê que a gente é incapaz de não falar do Bolsonaro todos os dias. Porque tem um velho dito jornalístico, e acho que o jornalismo é útil para entender isso, que fala o seguinte, que
Quando um cachorro morde uma pessoa, isso não é notícia. Mas quando uma pessoa morde um cachorro, aí é. Pois bem, o Bolsonaro é aquele cidadão que morde o cachorro todos os dias. E cada dia ele morde um cachorro diferente num lugar diferente. E aí vira notícia todo dia, olha, o cara mordeu o cachorro de novo. Né? Porque não há como não ser assim. Né? Então ele produz algo que lhe atrai atenção, ele mobiliza a atenção para si o tempo inteiro. Desse ponto de vista, até, vamos dizer, produz efeito do tipo, falem mal, mas falem de mim. Agora, o custo disso é proibitivo. E do ponto de vista da efetividade do governo, me parece que é terrível. E os militares que estão ali, nos quais ele busca se amparar, né, ele busca se escorar nos militares, eu acho que também tem que ficar muito atentos a isso. Por quê? Porque, a meu ver, o atrelamento das Forças Armadas brasileiras ao governo Bolsonaro é a nossa Guerra das Malvinas. Para os mais jovens que não se lembram da Guerra das Malvinas, quando a Argentina, ao final da sua ditadura, lá por volta ali de 82, já estava muito mal a ditadura, qual foi o recurso? Começar uma guerra contra o Reino Unido. Os argentinos resolveram fazer uma guerra contra o Reino Unido, reivindicando as Malvinas, dizendo que as Malvinas são argentinas, o que os ingleses chamam de Falklands, onde todo mundo fala inglês e ninguém quer ser governado pela Argentina. Fizeram lá uma guerra para tomar as Malvinas, invadir as Malvinas, levaram uma surra do exército britânico, né, das Forças Armadas britânicas, e aí tiveram um monte de baixas, pessoas jovens que morreram, uma vergonha, e isso custou muito caro aos militares na Argentina. Eles foram associados de maneira indissociável a esse fracasso militar, ao desastre, ao voluntarismo que levou a Argentina a esse desastre, sem falar, claro, em todo o período repressivo em si. Mas eles pioraram o que já era ruim. Pois bem, eu entendo que os militares brasileiros, ao abraçarem Bolsonaro e ficarem endossando as maluquices que ele faz e os desastres que esse governo produz, eles correm o risco, inclusive, de criarem as suas Malvinas aqui em tempos de democracia. Aliás, eu queria falar um pouco sobre isso. Tem uma pergunta, está chegando muita pergunta, mas não vai dar para todas. Mas o João mandou aqui: como é que um presidente deste ainda ganha as pesquisas de intenção de voto eleitoral? Não existem opções? Ele pergunta. E eu reforço com uma outra questão. A gente tem percebido, esse governo tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, né? E ainda muita gente apoiando esse governo. E muita gente diz, não, mas depois que ele brigou com o Mandetta, vai cair a popularidade. Depois que brigou com o Moro, vai cair a popularidade. Depois que brigou com Deus e o mundo, e não cai, demora para cair. Eu tenho uma percepção dessa que eu acho que ainda tem muita gente em começo de governo que ainda acredita no governo. É difícil um governo que foi eleito há 1 ano e pouco perca uma popularidade tão rapidamente. Mas, de todo jeito, eu queria te ouvir, porque as pesquisas, todo mundo está preocupadíssimo, que acha, não vai cair nunca mais. Eu disse, calma, gente, também, né? Tempo ao tempo, tá certo? Né? E eles conseguem. Só que, assim, é uma atrás da outra. E, mesmo assim, ele mantém uma boa parte da base dele ainda, né? Por que isso? Sim. Essa é uma boa questão. Tanto que, algumas semanas atrás, eu fiz um dos programas lá do canal com o Carlos Mello, que é um amigo meu, que é cientista político, professor do INSPER, a gente discutindo justamente o que a gente chamou de resiliência do Bolsonaro nas pesquisas. Uhum. Porque realmente chamava atenção isso, né? Essa permanência de alguma coisa ali em torno dos 30%, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, eu diria uma oscilação que vai de um pouco mais de 1/4 até 1/3 do eleitorado que se mantinha fiel ao Bolsonaro. Mesmo ele fazendo todas as maluquices que faz. Agora, isso é uma parte da história. A outra parte da história é que ele foi o presidente com a perda de popularidade mais acelerada desde a redemocratização. Quando você considera a redução do apoio, o aumento de ruim e péssimo, ele também é o que tem a perda mais acelerada. É que num dado momento ele bate num piso, que é esse piso aí que está em torno ali dos 30%, oscilando às vezes de uma pesquisa para outra, e dali não caía. Agora, pesquisas que saíram agora, né, nessa última semana, já vamos dizer, digerida um pouco a questão da demissão do Moro, e a gente sabe que muitos dos apoiadores do Bolsonaro o apoiaram também no antipetismo e na onda do lavajatismo. Então, o Moro dava a ele um selo, que era um selo, digamos, do governo comprometido com a luta contra a corrupção. Essa é a ideia. Agora, o Moro saindo como saiu, atirando, fazendo acusações graves ao presidente, justamente na hora que ele fecha o acordo com o Centrão, enfim, fazendo um estelionato eleitoral, não porque eu acho que não tenha que fazer acordo no Congresso, mas pelo fato de que ele disse que não faria de jeito nenhum. Esse que é o ponto. Ele prometeu entregar uma coisa, está entregando outra.
as últimas pesquisas já mostraram uma queda um pouquinho mais pronunciada do que vinha se. Quando você olha a curva, né? Às vezes, para você entender a tendência, tem que olhar a inclinação da curva no gráfico. E ali ela já tinha uma caída maior e o ruim e péssimo se crescendo mais também. Então, enfim, é possível que daqui para frente o desgaste seja um pouco mais acentuado do que foi até agora, porque, vamos lá, essa estratégia de alto custo, da qual a gente falou agora há pouco, é uma estratégia que vai produzindo estrago, né? É muito difícil que isso não aconteça em algum momento. E eu entendo que esse momento, de alguma maneira, chegou. Ou seja, o desgaste tende a ser maior daqui para frente. Agora, não nos iludamos. Deve haver aí um núcleo duro do bolsonarismo. O Datafolha calcula isso em alguma coisa em torno ali dos 12% do eleitorado, que são aquelas pessoas que concordam com qualquer coisa. Se o Bolsonaro pular do prédio, eles pulam atrás. Né? Esses 12%, agora 12% é pouco. Agora, com esses quase 30%, por exemplo, é muito difícil você implantar um processo de impeachment, né? Que é uma coisa que já se discute. Aliás, queria falar sobre isso. Mas só complementando, eu acho que demora um pouco também, quando a classe média, uma parte significativa dela, está abandonando o barco do bolsonarismo, a sensação que dá é que leva um tempo até que as pessoas que têm menos acesso à informação também abandonem, né? Então, isso é normal, isso acontece em vários momentos. Mas eu queria falar um pouco sobre... E só uma coisa quanto a isso, né? Uma das pesquisas recentes mostrou o seguinte, que ele teve uma recuperação quando ele perdeu apoio nos setores das classes médias altas, setores mais escolarizados. Até interessante que às vezes tem um descolamento. Setor médio de renda com escolaridade mais baixa apoia Bolsonaro. O setor do mesmo patamar de renda com escolaridade mais alta não apoia, que tem a ver com essa questão de informação. E os mais pobres, ele teve uma recuperação ali, que é uma coisa curiosa, e isso muito provavelmente está associado a esse auxílio que o governo está dando para as pessoas nesse momento de crise. Que ele até fez questão de ir na televisão e se gabar de que estava dando esse auxílio. E nós sabemos que esse auxílio, na verdade, a proposta do governo era dar R$200. Foi o Congresso que aumentou para 600. E aí o governo não só aceitou a mudança, porque não tinha como não aceitar, como depois falou que foi ele. E ele está, de alguma maneira, capitalizando isso. Agora, passado esse período, a vida volta à normalidade. Normalidade é modo de dizer, né? Mas vamos dizer, some o auxílio e as pessoas vão se ver numa economia em frangalhos. E aí a conta chega. Mas eu queria falar uma coisa que você falou antes, que uma pergunta é, existe alguma saída possível com esse governo ou só podemos ter expectativa numa renúncia, que provavelmente não acontecerá, ou no impeachment? Qual a sua avaliação? Então, eu falei uma primeira questão, né? Enquanto um presidente mantém um patamar de apoio acima de 1/4 do eleitorado, é muito difícil que o impeachment avance. Esse patamar tem que cair lá para alguma coisa por volta dos 10%. Né? Mais do que isso, já, vamos dizer, dificulta. Segundo, não há impeachment sem pessoas na rua se manifestando. E a gente sabe que, por razões óbvias, não dá para ter pessoas na rua. Na bem da verdade, os únicos que vão para a rua agora são os que apoiam o Bolsonaro, não os que gostariam que ele saísse. Terceiro, é difícil ter impeachment sem que o apoio no Congresso se esboroe. E o presidente agora está justamente construindo um dique de contenção ao negociar com o Centrão. Ele está, de alguma forma, garantindo ali alguma coisa em torno dos 200 votos, pelo menos isso que ele busca, e daí ele está nomeando gente para segundo, terceiro escalão. É interessante, né? Onde se decide a política, que é onde a coalizão faz sentido, que é no nível do ministério, isso ele não negociou. Ele está negociando carguinho de segundo, terceiro escalão. Ou seja, fisiologismo na veia. Né? Mas isso talvez lhe permita, melhor dizendo, ter pelo menos aqueles cerca de 200 votos que impedem que o impeachment caminhe. Se o presidente conseguir ter 172 votos, né, 1/3 mais 1, ele breca o processo de impeachment. A Dilma não conseguiu ter isso, o Collor não conseguiu ter isso. Né? Agora, a Dilma, um tempo antes de ser impedida, também tentava fazer negociações, mas ela também sabotava as próprias negociações políticas. Então, enfim, se perder apoio no Congresso, piora. Isso ainda, vamos dizer, a gente precisa ver como é que essas negociações com o Centrão vão efetivamente se desdobrar. Estamos muito no começo desse processo. É preciso ver votações importantes no Congresso, ver como essas coisas vão caminhar para poder ter um termômetro um pouco mais efetivo dessa coisa. Outra condição que geralmente é necessária para impeachment, quando se observa a experiência internacional. Crise econômica. Bem, essa aí está dada. Não tem jeito. Tá. Outro ponto, escândalo. Bem, aí você pode escolher qual você quer.
né, o governo que é pródigo em escândalos. A gente não precisa, né, ficar muito preocupado com isso. Agora, tudo isso ainda depende de uma última condição, que até foi muito bem observada. Se alguém procurar depois na internet, um artigo muito bom do Fernando Limonge e da Angelina Figueiredo, que são na Folha há uns dias, em que eles apontam o seguinte: não tem impeachment enquanto não tiver uma coalizão para o day after, para o dia seguinte. Ou seja, enquanto o vice-presidente, o Camorão, não tiver construído, costurado ainda uma aliança em torno dele, é difícil avançar o impeachment. Ninguém pula no vazio. É preciso ter isso mais ou menos encaminhado. E a gente não tem nenhum indicador que isso esteja encaminhado, porque por mais que o Mourão procure dar sinais de que ele é mais sensato, mais moderado que o Bolsonaro, e a gente sabe que ele não é lá muito moderado, foi escolhido até por não ser, como disse o Eduardo Bolsonaro, filho 03, também conhecido como Eduardo Bananinha. Ele foi escolhido porque era faca na caveira, mas o Mourão procura dar declarações mais dentro do mundo redondo, né? Da terra redonda, não da terra plana. Mas ele, ao mesmo tempo, jamais conseguiu ter uma aproximação com o Congresso, com políticos, com partidos, para costurar uma aliança em torno dele. Enquanto isso não ocorrer, fica mais difícil. Bom, a gente está chegando quase ao final. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, que é a seguinte: depois de tantos escândalos, instabilidades, 2 processos de impeachment e talvez tenhamos um terceiro, será que ainda dá para confiar nesse nosso presidencialismo? Ou dá para mexer e mudar esse presidencialismo para um outro presidencialismo? Ou é hora de começar a rediscutir o parlamentarismo de novo, que é algo que já se tentou aqui uma época? Aliás, estávamos juntos em Brasília quando a discussão aconteceu, isso lá nos anos 90, e não ganhou. E, ao mesmo tempo, a questão da reforma política, né? Que muita gente não fecha os olhos, e a importância de repensar, porque está quase impossível governar o país com tantos partidos, com a forma como é feito as coalizões. O que você acha de tudo isso? Será que a gente vai sair melhor desse imbróglio? Será que a gente vai conseguir mexer no modelo que tá montado no Brasil já há alguns anos? Vamos lá. Até aproveitando que você mencionou a nossa passagem por Brasília, lá no começo dos anos 90, que foi quando você me ensinou a dar nó em gravata. Né? Eu não sabia dar nó em gravata, aprendi com você. Isso é uma informação importante. É verdade, é importantíssimo, hein? Importantíssimo. Você vai lembrar. É o único nó de gravata que eu sei dar sem olhar num tutorial até hoje. Muito bom. Eu sei para alguma coisa, você viu, né, Cláudio? Sem dúvida nenhuma. Mas, falando do parlamentarismo e presidencialismo, eu, em princípio, prefiro o sistema parlamentarista. Eu acho ele um sistema melhor. Não tenho dúvidas quanto a isso. Inclusive, lá naquele plebiscito, eu me inscrevi na frente parlamentarista, fui dar a palestra, era um garotão, mas, enfim, meti a cara fazendo isso. Né? E votei no parlamentarismo, mas perdeu. Agora, é um plebiscito que foi realizado, que foi uma derrota, inclusive, muito pesada para o parlamentarismo, como havia sido ainda na época do pré-64, embora ali numa situação muito peculiar, porque o parlamentarismo ali era uma tentativa de esvaziar o poder daquele presidente da República, mas, enfim, foi um primeiro momento. Bom lembrar que é um país que teve campanha das diretas, então existe uma associação muito imediata entre voto direto para o governante e democracia. O que não é necessariamente verdade. Os países europeus são todos parlamentaristas, com exceção da França, que é um semipresidencialismo, e são democracias muito mais consolidadas do que a nossa. Então, essa coisa do voto direto ou não é o de menos. A questão é saber se existe responsabilização, se existe prestação de contas, se existe transparência. Tudo isso é que é importante. E se o povo vota. Essa é a questão fundamental. Agora, eu acho que não é fácil mudar o sistema. Há poucas experiências no mundo de um país presidencialista que tenha virado parlamentarista. Um dos poucos casos que sempre se menciona é o Sri Lanka. Né? Por aí a gente já imagina que a coisa não é tão simples. Há casos até o contrário, de países que eram parlamentaristas viraram presidencialistas. Ou o caso da França, que tinha um parlamentarismo muito instável, criou um sistema semipresidencialista que, para resumir muito rapidamente agora, basicamente quando o presidente não tem maioria no parlamento, funciona como parlamentarismo. Quando ele tem, funciona como presidencialismo com maioria. Basicamente é isso. Né? Então, é uma solução, talvez. Eu diria que se for adotar alguma coisa aqui, seria o mais provável. Porque, inclusive, você mantém o voto direto para o presidente. Até a proposta parlamentarista lá de 93 caminhou nessa direção. De um sistema, na prática, semipresidencialista. Agora,
Eu entendo que é possível haver alguns tipos de aprimoramentos no presidencialismo. E eu vou mencionar uma coisa, uma ideia polêmica que eu defendo, mas que eu até uma vez fui chamado lá na Comissão de Reforma Política, do antigo Conselho da Presidência, que o Bolsonaro extinguiu, e defendi essa proposta lá, que é o seguinte: alguns países têm a possibilidade de recall. Né? Isso sempre, gosto muito da ideia. Eu acho assim, não pode ser uma coisa leviana. Né? O recall não eu diria o seguinte: o recall deveria ter exigências muito altas para ser chamado, inclusive alguma coisa como o quórum do impeachment, 2/3 na Câmara dos Deputados e no Senado. Só que, assim, se você tem uma convocação de recall, você não vai discutir se foi golpe ou não foi golpe o impeachment. Você chama uma nova eleição e, se a população resolver remover aquele presidente, é o povo que decidiu. Os mesmos votos que o colocaram lá podem tirá-lo. Eu acho que talvez um recall difícil de chamar, com um número muito grande de assinaturas. Califórnia, que tem isso, exige 12% do comparecimento da última eleição. É bastante. É muito difícil 12% das assinaturas do eleitorado. Né? Ou esse voto de 2/3 nas duas casas do Congresso, assim, você evita a discussão de impeachment. Eu já não vai discutir se o presidente cometeu ou não cometeu crime e, portanto, se o impeachment é golpe ou não é. A gente vai submetê-lo de novo ao escrutínio popular porque ele está criando muita confusão. Só um presidente que cria muita confusão é que vai chegar numa situação como essa. Então, eu acho que talvez essa fosse uma alternativa interessante. Você criar uma válvula de escape para o presidencialismo que não te obriga a ir para o impeachment, que é a bomba atômica do presidencialismo. O impeachment não é uma coisa trivial, não é o voto de desconfiança do parlamentarismo. Agora, no Brasil, ele acaba muitas vezes tendo essa cara, né, de um voto de desconfiança, o que produz também um problema. Não vamos nos iludir, o impeachment da Dilma em 2016 é um evento muito traumático, porque ele não é um evento que possa ser percebido de maneira tranquila pela sociedade como um todo, como um evento legítimo. Eu diria, inclusive, o seguinte: eu não gosto de dizer que foi um golpe, mas eu digo que foi um impeachment às avessas. Primeiro se decidiu que ia ter um impeachment, depois a gente procurou um motivo para ele. Que foi isso que aconteceu. E cá entre nós, não pode ser assim, né? Impeachment não pode ser isso. Não, e eu concordo. Eu sou parlamentarista também, votei no parlamentarismo, depois fiz campanhas para as diretas, sou a favor do voto distrital misto e eu acho que a gente tem que ter uma reforma política urgente. Mas, na medida em que é difícil implantar o parlamentarismo, eu acho que o recall é muito interessante como proposta. E eu concordo com você, Cláudio. Cláudio, essa quase uma hora passou muito rápido. Passou mesmo. Muito das tuas posições. Foi muito instrutivo, muito legal. E, enfim, você é ótimo cientista político, como eu falei. Jogador de futebol a gente discute outro dia, né? Mas, enfim, isso eu também grande coisa. Eu sou um volante de contenção muito aguerrido. Tá certo. Mas foi um enorme prazer, meu amigo. É muito bom poder discutir, debater, ouvir você nesse momento de tanta insanidade. Ter uma voz lúcida como a tua é fundamental. Então, olha, super obrigado pela participação e espero que possa estar junto mais para frente novamente. Obrigado. Tuas palavras finais, Cláudio. Bem, eu quero primeiro agradecer o convite para conversar com você, Dani. É sempre um prazer. Pena que não possa ser pessoalmente, né, nesses tempos de isolamento social, porque é sempre um prazer. Também concordamos assim muito nas nossas ideias sobre a política, nas nossas ideias sobre enfim, o que deve ser feito na democracia brasileira. E simplesmente dizer para todos que fora da política não há salvação. Portanto, se informar sobre ela, atuar no âmbito da política, não imaginar que salvadores da pátria ou soluções que poderiam vir fora da política tem como acontecer, não há como. É um ambiente no qual nós estamos mergulhados. E, portanto, é preciso que nós nos informemos sobre ela e tenhamos uma postura proativa em relação à política. Muito bom. Boa noite a todos, boa noite, Cláudio. Lembrem que segunda-feira temos novas lives aí, tanto na Escola do Parlamento da Câmara, para discutir linguagem simples, às 2h, como às 6h, vai estar no Facebook, é das 2h, e das 6h nós vamos ter aí um debate com a Mariana Valente sobre tecnologia e desigualdades no Instagram. E se alguém quiser todo o contexto e todo o que foi discutido hoje, é danielnemberg.com.br ou no telefone 984055460. Boa noite a todos, boa noite, meu amigo Cláudio, um forte abraço, até a próxima. Boa noite, Dani.
Tchau. 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 A aula dele deve ser demais.